Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje vamos falar de futebol, teatro, internet e direitos trabalhistas. Os nossos convidados são a Aline Prado, que é jornalista e apresentadora. Ela fala sobre o seu novo canal no YouTube chamado Na Cachola. Sérgio Pugliese é jornalista e também empresário. Ele fala sobre o Museu da Pelada e dá ajuda a ex-jogadores. Hernani Moraes é ator, isso mesmo, ele fala sobre a montagem do espetáculo Perdoa-me por Me Traíres, de Nelson Rodrigues. E Cristiano Barreto é advogado, vai falar sobre as mudanças e também as relações de trabalho decorrentes da nova lei em vigor com a mudança da CLT. E comigo hoje o produtor de web, Bruno Barros, que nos explica como é que a gente faz e também os telespectadores para falar com a gente. Olá, Bruno. Ei, Cate, boa tarde a todo mundo. Boa tarde ao senhor, a senhora que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Para participar é muito fácil, Cate. Hashtag Sem Censura, sua mensagem cai aqui, eu passo para os nossos convidados, é facinho, facinho. Bom, gente, se é fácil, então comecem a perguntar, porque a gente vai falar de mudanças das leis trabalhistas com o doutor Cristiano. E eu começo com uma questão que muita gente não está entendendo, que é a questão do trabalho intermitente. O que é isso e o que mudou? Bom, é um prazer estar aqui com os senhores. Vou tentar explicar o que é o trabalho intermitente de forma muito concisa. É uma nova modalidade de contratação que não havia ainda previsão legal no Brasil. Com a reforma trabalhista, desde 11 de novembro deste ano, a contratação de forma intermitente passou a ser possível. O que é o contrato de trabalho intermitente? Em linhas gerais, é um contrato de trabalho especial através do qual o empregador não está obrigado a oferecer trabalho ao empregado, e o empregado, ato contínuo, não está obrigado a aceitar o trabalho quando este lhe for oferecido. Então, seria mais ou menos, eu contrato o Bruno para trabalhar na minha empresa de forma intermitente e ajusto com ele o seguinte: Bruno, olha, o seu salário hora será de R$50, mas por hora eu não tenho nenhum trabalho para você. Talvez eu tenha daqui a uma semana. Daqui a uma semana eu lhe procuro. Se você puder, você vai trabalhar para mim por um dia, 2 dias, 3 dias. Há essa forma atípica de contratação de prestação de serviços, se chama contrato de trabalho intermitente. Essa forma de contratação já é utilizada em vários países, como, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra, no passado, em 2016, ela gerou, salvo grande engano, 906 mil postos de trabalho de forma intermitente. Então, em linhas gerais, é um contrato de trabalho atípico, através do qual o empregador não está obrigado a oferecer trabalho ao empregado, e vice-versa. Agora, desde que o trabalho apareça e o empregado o aceite, ele vai trabalhar e vai receber pelas horas trabalhadas. O que muda é que agora isso é legal. Ficou legalizado. Agora é legal. A imprensa andou chamando o contrato de trabalho intermitente de regulação do bico, né? Porque a pessoa que prestava serviço de forma eventual para alguém, exemplo, numa sexta, num sábado ou num domingo, e não tinha uma vinculação como, por exemplo, um contrato de trabalho, ela acabava recebendo de forma, digamos assim, em dinheiro e, em alguns casos, através de RPA. Agora, essa forma de contratação, ela tem previsão legal e tenho a impressão que ela vai funcionar no Brasil para algumas atividades, como, por exemplo, bares, hotéis, restaurantes e similares. Agora, o empregado, ele não tem nenhum tipo de garantia trabalhista. Exatamente. Essa é a crítica. Ele é um empregado. Os que criticam essa forma de contratação fazem a seguinte ponderação: não há uma carga horária mínima. Por exemplo, o Bruno, ele vai trabalhar para mim esta semana, mas não há certeza de que na outra eu vou ter trabalho para ele. Então, os críticos a essa forma de contratação ponderam que gera insegurança para o empregado, porque ele nunca sabe quando ele irá prestar serviço. Por outro lado, para quem estava prestando serviço de forma informal, sem nenhuma forma de regulação, essa pessoa passa a ter uma regulação, que é a regulação intermitente. Ele é um empregado igual aos demais, só que não há uma carga horária mínima garantida. Seria, de maneira muito concisa, um empregado horista puro, ou seja, ele vai receber pelas horas que efetivamente, quando trabalhar e se trabalhar.
Agora, doutor Cristiano, só uma pergunta assim meio malévola. O senhor, por exemplo, quisesse que o Bruno trabalhasse, sei lá, 18 horas seguidas por algum projeto, alguma coisa, o senhor poderia? Ou, sei lá, 14 horas, o senhor poderia como patrão? Não, assim, a reforma trabalhista, ela mexeu em diversos pontos da lei, mas ela não mexeu na carga horária constitucional, que segue sendo a mesma, 8 horas diárias e 44 horas semanais, com a possibilidade do empregado extrapolar a sua jornada em até 2 horas, de forma regular, com intervalo de alimentação de 1 hora, que pode ser reduzido através de norma coletiva, e entre 2 jornadas de trabalho tem que haver sempre um intervalo de 11 horas. Então, isso não foi modificado. Então, se ele é intermitente, se ele é contratado como os demais empregados, ou seja, com um módulo fixo de jornada, a carga horária tem que ser a constitucional, sempre, em qualquer hipótese. Agora, há uma outra mudança também. Por exemplo, empregados que usam uniforme no trabalho. O empregado chega, vai trocar de roupa, demora um tempinho trocando dessa roupa e tal. Ele só passa a vigorar o momento dele de trabalho depois que ele já está de uniforme, ou seja, não conta o momento em que ele está entrando na empresa. Né? E outra coisa, vai ter que cuidar do próprio uniforme. Isso também é uma nova realidade. A empresa não lava mais, não cuida mais da limpeza dos uniformes. É isso? Exatamente isso. Vamos lá. Com a reforma trabalhista foi inserido um dispositivo que cria o chamado novo conceito de tempo à disposição do empregador. É a hipótese em que o empregado chega mais cedo no local de trabalho para fazer outras coisas. Por exemplo, vai para uma área de convivência, vai checar mensagens eletrônicas, não está efetivamente trabalhando para o empregador. Com a reforma trabalhista, esse tempo deixou de ser considerado como tempo à disposição do empregador, inclusive a troca de uniforme. Perfeito? Agora, se a troca de uniforme for obrigatória, aí não entra nessa regra. Então, essa é a diferença, não sei se ficou claro. Ou seja, se é uma empresa em que todo mundo usa uniforme todos os dias, não está contando, é isso? Se o empregador exigir que a troca de uniforme seja feita, esse tempo, ele não deixa de ser considerado como tempo à disposição. Então, ou seja, existe a troca de uniforme obrigatória e a facultativa. Essa é a diferença. Tem outra questão bastante polêmica, que é a questão das gestantes em locais insalubres, e que isso seria permitido de acordo com o que o empregador acha, se ela pode ficar ou não naquele local, se ele acha que aquilo é risco ou não. Isso confere? Isso realmente passa a acontecer? O governo ainda não chegou a uma posição definitiva acerca dessa matéria. Por quê? Veio a lei, a reforma trabalhista, e mais recentemente, semana passada, veio uma medida provisória. De acordo com a medida provisória, que ainda não foi convertida em lei, ela tem um prazo para ser apreciada pelo Congresso. Qual é a regra? A gestante não pode mais trabalhar em local insalubre. Grau máximo. Perfeito? Ela não pode mais. Agora, em grau mínimo e médio, ela pode vir a trabalhar. E quem determina o local mínimo e médio? Pois é, esse enquadramento da insalubridade, ela se dá por normas do Ministério do Trabalho e Emprego, são as NRs, lei e NRs. Então, existem 3 tipos de insalubridade, grau mínimo, grau médio e grau máximo. Então, a previsão é legal, ou seja, a lei diz o que é insalubridade em grau máximo, em grau médio e em grau mínimo. Então, não é o empregador que vai dizer isso e nem a gestante que vai dizer. A gestante vai ter que procurar as regras do Ministério do Trabalho para ver se ela pode conversar com o empregador sobre isso. Geralmente, quando a gestante, a mulher, contrai a gravidez, ela já está trabalhando. Então, ela já é elegível à insalubridade, porque ela já trabalha naquele local, como regra geral. Então, ela já recebe no seu contra-cheque a insalubridade, em grau mínimo, em grau médio ou em grau máximo. Mas 10, ela pode 20 ou 40%. Mas ela pode pedir para sair desse setor, por exemplo, e para um outro? Isso está legal? Ela pode pedir, sim. Ela pode pedir. A insalubridade, assim como a periculosidade, são adicionais que são condicionados ao local de trabalho. Então, ou seja, o empregado ele é elegível a receber a insalubridade e a periculosidade quando ele está naquele local. Então, se ela eventualmente sair do local insalubre e for para um local salubre, ela, ato contínuo, perde o direito à insalubridade. Mas ganha o neném e ela?
É melhor. Não é verdade? Com certeza. E a questão das férias parceladas? Pois é. Com a reforma trabalhista, as férias que antes não podiam ser parceladas, como regra geral, agora elas podem ser parceladas em até 3 períodos, desde que haja mútuo consentimento entre empregado e empregador. Então, agora, há um limite nesses 3 períodos, né? O primeiro período, por exemplo, tem que ter 14 dias, assim, pelo menos. A regra é um deles no mínimo de 14 e nenhum deles nunca inferior a 5. Então, ou seja, vamos imaginar uma hipótese. O Bruno é meu empregado. Eu peguei aqui o Bruno como referência. O Bruno agora é meu empregado. Eu combinaria com o Bruno. Bruno, vamos parcelar as suas férias em 3 períodos? Ele, ok, eu topo. Eu quero 14, 6 e 10. É plenamente possível, porque um deles obedece à exigência dos 14 dias, o outro 6 dias e o terceiro 10 dias. É indispensável que haja mútuo consentimento. E a jornada de 12 horas por 36 semanas, como é que funciona isso? Pois é, vamos lá. Com a reforma trabalhista, a jornada de 12 por 36, historicamente, a posição da Justiça do Trabalho ela pode ser ajustada através de norma coletiva de trabalho, ou seja, através de acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho. Leia-se, com a participação do sindicato. Essa era a posição histórica da Justiça do Trabalho. Veio a reforma trabalhista e disse que, a partir de agora, a jornada de 12 por 36 pode ser ajustada de forma individual, empregado e empregador, ou seja, sem a participação do sindicato. Com a reforma trabalhista, com a lei, com a medida provisória que foi editada semana passada, volta-se à regra antiga, ou seja, jornada de 12 por 36 só através de norma coletiva de trabalho, exceto para o setor de saúde. Então, ou seja, para todos aqueles que trabalham no setor de saúde, pode-se pactuar a jornada de 12 por 36 de forma individual, ou seja, empregado e empregador, sem o sindicato. Para as outras categorias, somente através de norma coletiva de trabalho. E pode haver demissão em massa também agora, sem falar com o sindicato, ou seja, negociando direto com o empregado? Isso é possível que a empresa faça? Vamos lá. No Brasil, nunca houve uma lei regulamentando a dispensa em massa, a dispensa coletiva. Havia norma dispondo através de dispensa individual, mas não havia norma dispondo através de dispensa coletiva. Veio a reforma trabalhista e equiparou essas 2 modalidades de dispensa. Então, hoje, uma empresa que queira fechar o seu estabelecimento, ela não precisa, por força de lei, procurar o sindicato. Não acho recomendável que assim proceda, mas a lei dispensa objetivamente que a empresa procure o sindicato para fechar um estabelecimento empresarial. Bom, a gente ainda tem muitas perguntas para fazer, né? Mas eu vou esperar que vocês de casa façam perguntas também. O Bruno está aqui para receber de vocês. E aí a gente volta com o Dr. Cristiano já, porque a gente vai falar agora de uma outra modalidade de trabalho, muito moderna, que tem muita gente fazendo, que é caindo para a internet, trabalhando nos vídeos, que é o caso da Aline Prado, uma jornalista que já passou por vários veículos de televisão e que agora está com um canal no YouTube, o Na Cachola, um nome ótimo, divertido, que a gente já entra e já embarca nele, né, Aline? E é Cachola com CH e 2 L's, os 2 L's para formar o cacho, para fazer o formato de cacho. A internet realmente é um mundo, né? E é um mundo onde a gente tem uma liberdade de expressão muito grande. Trabalhando enquanto jornalista em veículos de imprensa, a gente é uma porta-voz, obviamente, do veículo que a gente trabalha. Mas quando a gente está na internet, com o nosso posicionamento, com o nosso rosto, é muito interessante a resposta do público, que é muito imediata. Então, quando eu abri o canal, a minha intenção era abrir mesmo um canal de comunicação muito maior com o público, e falar mesmo dos preconceitos, mexer na ferida, entender o que é isso tudo, esse movimento que a gente passa em tempos de polarização de discurso de ódio, de discurso de preconceito racial, de brancos contra negros e de negros contra brancos também, que está muito polarizado. Então, eu estou colocando um caldo e tentando entender, assim, de onde sai esse tempero, esse axé todo, de uma maneira mais leve, de uma maneira de entreter também, e esse entreter para conversar e para entender.
Gente, olha, eu posso dizer para vocês, porque eu fui lá, acessei e vi vários, né, dos que ela grava e que gravou, inclusive com gente muito legal, que fala muito bem, como a Isabel Filardes, e outras pessoas que falam exatamente dessa questão das diferenças e que precisam não existir. Inclusive, você começa dizendo que é um canal de aceitação. É um canal de autoimagem e aceitação acima de tudo. Não é um canal para negros, não é um canal para crespas, não é um canal para cacheadas apenas. É um canal para gente. É um canal para gente que queira entender, que goste de prosear, que goste de conversar e queira realmente assim, entender o que está passando, qual é esse movimento todo que a gente está passando atualmente. E eu acho que uma das coisas mais legais desse movimento todo que a gente está passando é porque hoje as pessoas no YouTube, por exemplo, elas contam suas próprias histórias, parece que elas se aproximam da gente, ficam mais pertinho. E isso é tão bom, né? Foi o que a Aline fez, começou contando a sua história de infância, na escola, tudo que viveu. Isso é um capítulo interessante da gente falar também, Aline. Como é que foi isso tudo? Porque eu fui me entender mesmo de mulher negra, protagonista da minha história, demorou, porque não é fácil, não é fácil. Eu nasci em uma comunidade, eu nasci numa favela e virei uma apresentadora de TV. Então, assim, até chegar nesses degraus todos que eu fui subindo, cada vez foi muita chicotada e foi muita dor, não foi fácil. Na escola eu era assim como a minha história. Engraçado que hoje em dia fala-se mimimi, mas não é mimimi. É uma história que assim, se replica e se repete em tantos casos dessas mulheres, são tantas histórias parecidas. Eu era chamada de macaca pelas meninas da escola. Meu pai, ele não tem formação, mas ele deixou para a gente o legado de educação. Ele sempre acreditou que a educação fosse redentora. Só que, para isso, ele juntava o dinheirinho dele de operário e pagava colégio particular para mim e para os meus irmãos, meus 2 irmãos, pelo menos para a gente fazer o, então, ensino fundamental. Tinha garantia para poder pagar, né? Tinha garantia para poder pagar. Então, assim, ele para isso, assim, nesse esforço todo, para ele foi bom, porque todos nós 3 somos muito bem situados e nascidos e criados em frente a uma boca de fumo. A gente não se criminalizou. Da minha geração, eu não tenho mais quase amigos, porque quase todos morreram. E só que, assim, para o meu pai ver... Eu fui a primeira a me formar da minha família toda. Para o meu pai ver a filha se formando foi muito honroso. E ele entendeu, porque ele sabe os degraus que eu passei, os sofrimentos que eu vivi, as meninas que não brincavam comigo e a segregação toda. Mas só que também... Aí também tem um lado bom, porque não é só tudo ruim. As meninas não brincavam comigo no recreio, eu ficava isolada no recreio, eu ia para a biblioteca. Eu acabei virando uma nerd, ficando amiga dos professores. Então, para mim, assim, tem a leveza nisso tudo que a gente também tem que levar, assim, eu não vou também ter ódio da vida, porque a vida foi dura comigo. Vamos entender essas durezas e vamos tentar amaciar essas durezas todas. E é assim que é o meu canal, é falando de dores e amores. Mas é todo discurso através do afeto. É todo discurso com as pessoas que eu levo para sentar no meu sofá e para prosear. É o olho no olho, é o toque, que eu acho que isso daqui que é a salvação, sabe? Das agressões e desses discursos polarizados. É isso, é o toque. Vamos entender. Mas por quê? Mas vamos lá, então. Tudo bem, você quer votar em fulano e você é contra ciclano, mas eu quero entender o porquê. Então vamos conversar. Por que você tem preconceito? Por que você não gosta de negro? E aí estão acontecendo, nesse caminho, eu estou conhecendo pessoas e estão mexendo nos porões da minha memória, que está sendo lindo. Eu fiz uma visita outro dia ao Degase, e a Degase é uma unidade penitenciária para menores infratores. E eu sou embaixadora de uma marca de produtos de cabelo, e eu pedi até para a marca, porque eu falei assim, olha, eu vou lá e eu queria levar uns presentes para essas meninas. E eu pensei que a marca não fosse querer associar a imagem dela a menores criminosas. E a empresa falou assim, a gente acredita que a mudança se dá nas bases. Então, você pode contar com a gente para tudo. Então, eu cheguei lá com presentes para as meninas. E quando eu fui contar a minha história, porque eu comecei a contar a minha história agora, porque até eu chegar nesse patamar de apresentadora, eu não tinha contado a minha história. Então, quando eu entrei, elas começaram a gritar o meu nome, sabe? E quando eu comecei a contar, elas viram que era tão parecida com a história delas e que elas também poderiam chegar nesse lugar de fala, que é o lugar de fala de onde eu estou hoje.
E elas foram se abrindo também. E os meus preconceitos também foram caindo, porque eu fui abraçando uma por uma, entendendo a história de uma por uma e me posicionando ali com as dores, sentindo as dores delas e entendendo também e curando através das dores delas as minhas dores. Então, o canal tá sendo uma cura para mim também. Aline Prado, endereço desse canal, o pessoal que está em casa. Endereço desse canal, gente, é na Cachola. Vocês podem me seguir em todas as redes sociais, através do Aline, é Aline com 2 N's, Aline Prado Oficial. E o Na Cachola é o Cachola com CH e 2 L's. É só você entrar lá, gente. Segue, se inscrevam, ativem as notificações através do sininho e deixem seus comentários. Para mim vai ser muito honroso estar mais pertinho e proseando com vocês. Aline Prado, foi muito honroso ouvir você falar. Ah, sua linda. É verdade, é verdade. E é com muito afeto que eu digo que foi ótimo ter você hoje aqui e a gente vai continuar com você. E a gente com afeto vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Sem Censura. Mas antes, vamos ouvir com o Bruno o que vocês estão perguntando. Bruno? Olha aí, Cátia, muitas perguntas. Nossa consulta pública que hoje está bombando. Vou começar com Olivia Fontes. Ela quer saber se a reforma trabalhista regularizou o home office. Exatamente, Olivia. Não havia no Brasil, por incrível que pareça, nenhuma lei para regular o teletrabalho. Com a reforma trabalhista, essa modalidade que já vem sendo praticada há pelo menos 30 anos no Brasil, passou a ter uma regulação específica. Então, sim, a lei trabalhista agora trata do teletrabalho ou home office, é a mesma coisa, são sinônimos. Tem uma pergunta também do Fernando Caio, ele quer saber sobre a hora de almoço, como é que fica na reforma? Pois é, a hora de almoço segue a mesma regra, continua a ser no mínimo de 1 hora. Agora, o que mudou com a reforma? Através de norma coletiva, ou seja, através de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, pode-se ajustar a redução para até 30 minutos. É a hipótese clássica, em que empregador com a participação do sindicato ajustam em reduzir a hora de intervalo para meia hora, com encerramento do expediente 30 minutos mais cedo. Várias pessoas preferem isso, ou seja, abrir mão de comer e descansar em 1 hora, para poder chegar em casa 30 minutos mais cedo. Então, é possível tratar dessa flexibilização do horário de intervalo para alimentação e descanso, mas somente através de norma coletiva de trabalho. Então, ou seja, se o Bruno fosse meu empregado e quisesse ajustar isso comigo, entre eu e ele, eu empregador, ele empregado, isso não seria possível. Agora, se o sindicato do Bruno participasse dessa negociação e assinasse um documento, sindicato e empresa ajustando essa redução, seria possível praticar esse horário de intervalo reduzido para o Bruno. Vale para toda a categoria. Tem uma pergunta aqui do Gabriel Menezes, ele participa sempre aí. Valeu, Gabriel, pela pergunta. Ele quer saber da Aline, na opinião dela, se o jornalista do século XXI ele deve estar integrado em todas as redes sociais. Totalmente. E os demais meios de comunicação. Totalmente. Não existe mais hoje nenhum profissional que possa não estar integrado. Mas o jornalista, especialmente, ele tem que sim ser multimídia. O jornalista tem que aprender sim a mexer em edição, mexer em técnica, tem que estar integrado com a internet, tem que entender de rádio, tem que ser tudo, assim. Hoje em dia, eu já trabalhei em rádio, já trabalhei em TV, faltava trabalhar na internet, estou trabalhando também internet, estou aprendendo a filmar. Colegas, não queiram me matar, os colegas de trás das câmeras, porque eu respeito muitíssimo hoje em dia, ainda mais o trabalho de vocês, que é um trabalho muito difícil. Mas é imprescindível que a pessoa tenha que se antenar, até porque o futuro não adianta, gente, é a internet. A televisão está cada vez se integrando ainda mais à web. É rápido, né? A internet, a notícia é imediato. Antigamente, o veículo mais instantâneo era o rádio. Quando você se comunicava com o espectador, o retorno era imediato. Então, acontecia um acidente, você ligava no rádio para ouvir. Era muito mais do que a televisão, que passa, quando não se está ao vivo, se passa por uma edição. Mas na internet, não. Na internet existe o imediatismo. Você colocou agora, se você dá uma bancada, vira um meme. Viraliza com muita facilidade, toda a informação está a um clique, então não existe mais distância, está tudo mais integrado. Distante sou
eu de você, eu de vocês, porque também, assim, acaba criando, com tanta informação, esse excesso de informação, cria-se um distanciamento corporal. Eu acho que as pessoas estão o tempo todo ali conectadas que estão se desconectando corporalmente, eu acho. Mas é muito importante, pelo menos, que a gente tenha essa maior comunicação, esse lugar de fala mais importante. Gente, eu vou pegar carona, então, no que a Aline está falando, porque a gente está falando de internet e a gente tem o Museu da Pelada com o jornalista Sérgio Pugliese, que está na internet e que chegou para ficar com o Museu da Pelada, ou seja, muita gente acessando, conhecendo o trabalho de ex-jogadores e vocês fazendo um trabalho novo que está dando certo. Por aí é muito... tem uma essência muito parecida com o da Aline, né? Porque a gente busca exatamente agregar esses jogadores todos, alguns que estão esquecidos, né? Desde que a gente montou o site, depois do 7-1, que o Brasil perdeu de 7-1, e a gente quis saber, ninguém queria mais falar de futebol, né? Na verdade, do depois futebol de 7-1, não, né? do futebol atual. Mas o que a gente viu? Que as pessoas queriam saber... Então vamos falar do futebol de verdade, né? Do futebol que encantou todo mundo. Onde é que estão os campeões de 70, né? Onde é que estão os de 58? E a gente foi atrás deles, né? Aí a gente faz vídeos lindíssimos, a gente aproveitou também uma onda de que a Placar, que era uma revista muito famosa, não estava vendendo tanto, lances, os jornais mesmo não estavam... É o impresso, né, Sérgio? A questão que a Aline estava falando são as mudanças, os novos tempos. Eu fiquei 15 anos em redação, né? Eu trabalhei em redação também e sempre tive essa preocupação, né, de olhar o que estava acontecendo lá de fora, né? Porque às vezes a pessoa sai da redação e se totalmente perdida, né, desse novo mundo, desse mundo virtual. E aí eu quis montar esse museu fazendo uma revista mesmo, né? Uma revista virtual. Aí a gente leva, por exemplo, peguei o primeiro entrevistado, foi o Paulo César Caju, que é um jogador muito polêmico, que sempre foi um jogador contestador, né? Um negro que ele nunca admitiu, né? Ser humilhado. A mãe dele era barrada na porta do Fluminense quando ele era garoto e ele brigava com ela já garoto. E aí a gente fez uma matéria com ele, lembrando do tempo todo que ele ficou drogado, foram 16 anos lutando contra as drogas, hoje ele já está 15 sem isso, e ele deu uma entrevista pra gente maravilhosa, ele sem camisa, né? A gente botou ele no estúdio da Nana Moraes, que é um fotógrafo de moda. Tem uma informalidade maior, né? Uma possibilidade de fala muito maior. Eu acho que é essa informalidade, que o jogador, ele viu isso no museu, que ele queria falar para alguém e não encontrava essa pessoa, né? E aí ele tirou a camisa, a gente fez uma foto do rosto dele com o nariz, ele falando, cheirei 2 apartamentos. Ele se abriu completamente. E aí essa matéria causou muito impacto, né? Na própria imprensa toda, geral. Pô, o PC, por que foi falar para o museu, né? Aquela coisa. Mas é o que eu estava dizendo em relação à Aline, que ela fala da questão pessoal dela e que parece que isso na internet acontece com muita facilidade, essa aproximação, não é? De você perceber que as pessoas são indivíduos com problemas, com qualidades, soluções. Ela realmente tem esse poder, a Aline estava falando. Eu julgo até dizer, gente, que daqui a algum tempo o jornalismo de celebridade vai acabar, porque a internet está desconstruindo tudo isso. Possibilita a gente conhecer a história do Caju, que foi maravilhosamente retratada no Museu da Pelada, porque a gente consegue entender o que é o indivíduo ser assim, a gente consegue desconstruir. Ele tira a camisa, é muito simbólico tirar a camisa. É verdade. E no museu a gente faz muito isso, as pessoas tiram a camisa, né? Foi uma coincidência. O Evaristo Macedo, com 84 anos, foi um jogador ídolo do Real Madrid e do Barcelona. A gente quis fazer com ele, ele falou da intimidade com a bola, ele tinha uma réplica da bola que ele fez o gol da inauguração do Camp Nou em 54. Nossa. Aí estava na estante, ele falou, a bola é minha maior companheira, e a gente falou para ele, o fotógrafo, né, que é o Marcelo Tabacho, ele tem uma coisa assim de sedução, o fotógrafo tem que ter isso. Aí ele falou pro filho dele, né, será que ele toparia fazer uma foto de short, pijama, deitado na cama, sem camisa, abraçado com a bola? Aí o filho falou assim, tá maluco que eu vou pedir isso pro meu pai? Ele é invocado, né, aí ele conversou com ele, aí ele falou pro filho, não, pro museu eu tiro, eu faço, né. Ah, que barato. Então, quer dizer, porque ele sente que a gente está reconhecendo, é como se a gente estivesse trazendo os jogadores de volta pro campo, entendeu? E aí a gente está conseguindo, claro que no meio do caminho, a gente descobre jogadores que estão completamente abandonados. No bagaço, né? No bagaço, Quem, né? por exemplo, que você descobriu um jogador numa situação dessa? Que eu adorava, né, quando eu era garoto, que era o goleiro País, né, do América, foi um ídolo do América, né, e aí as pessoas mandam assim, onde é que está não sei quem? Aí a gente vai atrás, né? Mas a gente vai atrás com um respeito, assim, pela pessoa que a gente quer encontrar
A gente faz fotos lindas dele, né? Faz vídeos lindos e textos lindos. As pessoas que fazem muitos jornalistas desempregados, querendo mostrar o trabalho, querendo trabalhar, e a gente fecha com uma equipe legal. Aí o País lá em São Gonçalo, a gente descobriu ele numa casa de São Gonçalo, e tudo assim, os colaboradores, os seguidores vão falando, o País mora aqui do meu lado, né? Quer fazer com ele. Aí a gente foi, aí na entrevista com ele nos recebeu todo arrumadinho, todo bonitinho. Mas na hora da entrevista ele falava que estava falando com uma certa dificuldade, né? Aí a mulher dele falou assim, é porque ele precisa fazer um tratamento dentário, tá com um problema disso, daquilo. Aí na mesma hora que eu estava conversando, a gente fica pensando qual é a função do museu, né? O que a gente tem que, né? Vai fazer, tem né? que ter nossa função social. Aí eu falei, poxa, vamos ajudar. Fazer a vaquinha, porra. Não, mas aí, então, isso que é uma coisa muito legal, né? O museu não tem nenhum patrocínio, não que não queira, né? Porque a gente não fica esperando o patrocínio, né? Nem essa história de ISS, ICMS. A gente liga para os amigos, né? Claro. Aí eu liguei para um dentista, amigo meu, na hora da entrevista, continuou rolando lá com a Fazenda, liguei para um amigo meu dentista, falei, cara, tu gosta de futebol? Ele falou, pô, o País, estou entrevistando o País, está com problema dentário. Ele falou, traz aqui sexta-feira. Maneiro. Levamos ele fez um tratamento que seria de R$7 mil, né? Totalmente de graça. E aí no final a gente fez um vídeo lindo, que o dentista estava com um jaleco, o Adílio foi no consultório para dar uma brincadeira, uma descontraída com o País que ele desconhecia. E o dentista topou. No final da brincadeira, o Adílio chegou para o País e falou, você sabia que o doutor é um super-herói, né? Aí o País falou, não sei. Ele falou, não, que ele topou fazer isso não é à toa. Ele mostra por que você é um super-herói. Ele abre o jaleco, está com a camisa do Museu da Pelada, né? Como se fosse um super-herói. Ah, que lindo. Aí isso é muito emocionante. Aí o fisioterapeuta, outros médicos começaram a falar, olha, pode trazer aqui que eu faço também de graça, não sei o que, coisa legal. E você sabe o que eu acho quando você estava falando, Sérgio? Isso é um sinal de respeito ao cidadão país e a memória também de um jogador que foi tão importante para a gente, para o Brasil. E como é que a gente tem que fazer isso? Porque a gente está fazendo isso com muito orgulho de pessoas que trabalharam, batalharam para levar o nome do nosso país de uma forma melhor para os campos. Então, o Museu da Pelada, com certeza, tem um valor muito maior. Além dele, que outro jogador, por exemplo, que você encontrou que você diria, nossa, não imaginava? O próprio PC Caju, ele já foi muito bem de vida. Ele está com a vida resolvida, está morando em Santa Catarina, mas ele tem muito o que falar, né? Aí eu peguei ele e levei ele na redação do Globo. Eu tinha trabalhado lá um tempo. Aí falei com o editor, esse cara tem que ter um espaço para escrever alguma coisa, né? Pô, genial. Porque ninguém fala o que ele falou. Hoje ele tem uma coluna que vai fazer 2 anos e meio no Globo, porque a gente levou ele lá para escrever, legal, né? Bacana, hein? A internet tem tanta coisa também, o joio do trigo, né? Eu acho que essa Esses coisa... 2 canais, muito legal de vocês dois, muito legal. A história que ela estava falando da cachola, né? Que eu achei que é muito... Muito legal também. Muita poesia, né? Muito afeto, né? Que você fala, e que eu acho que é exatamente na cachola, o que a gente quer. Eu adoro esse termo. A gente faz, os vídeos que a gente faz, a gente tenta fazer exatamente isso. É como está aqui hoje, né? Tem advogado, tem de tudo. É uma resenha que a gente gosta de misturar mesmo as coisas. Por exemplo, a gente fez 4 vídeos agora, recentemente. O sábado que vai sair agora vai ser a pelada dos gays, né? Que a gente fez com uma drag queen que estava lá, que ela foi a repórter para um dia do museu, aí entrevistou todo mundo, fizemos uma história no Grajaú, que é uma mulher que joga no meio de só ela de mulher. É Liguei? Liga Gay? Liguei. Liguei, eu conheço Liguei. É a Liga dos Campeões, Liga dos Campeões. Tem o time do Rio, Biscat Soccer Boys. Biscat foi esse que a gente fez, vai ser agora, no sábado, no Rio Sport Center, eles vão jogar o campeonato que começa e termina no mesmo dia. E aí a gente faz isso, por exemplo... E o público pode ir para assistir esse jogo, como você está falando? Beleza, que bom. Eu vou fazer o torneio na Marola. A galera do Sol, essa galera... Não é uma boa ideia? Também. Então, e aí a gente faz isso, a mulher que joga no meio dos homens, para a gente mostrar, né, que o futebol, ela é muito isso, né? Demais. Futebol, eu sou de Copacabana, estava falando, minha infância inteira... Meu programa sábado e domingo era assistir futebol de praia em Copacabana. Então a gente contou vários causos, o cara que o time ganhando de 1-0, 40 do segundo tempo, o time em cima, aí o cara entrava em campo o cotoco. Ele só tinha meio... Geraldo Mãozinha. Geraldo Mãozinha. Aí ele pegava o lateral e ia bater só com o braço, aí a bola escorregava, caía. E os caras, cera! E ele pegava a bola e a bola caía, era demais, né? Agora, Hernani, eu acho que tinha mais futebol de rua e de praia. Muito mais, eu jogava na rua, nessa Ferreira, porra. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, a gente via muito mais, via no aterro do Flamengo, a gente via em vários locais e agora a gente vê menos. Era fila para você jogar no aterro, os campeonatos do aterro. Eu tinha lá o do Lá Vai Bola, um time da antiga.
E a gente tinha para achar vaga no aterro 2 meses antes, tinha uma lista vaga. Hoje em dia tu passa mas lá também largado. tem a violência também, que também diminuiu muito essa convivência também. Aí tudo isso. Mas tudo sempre isso. teve violência, mano. Na minha época também era brabo. Era pior. Aliás, Hoje está pior. né? Tá Mas Você acha, Sérgio, teve, até nessa linha do que o Hernani está falando, ou a Aline, você acha que pode ter havido também com essa questão do Brasil ter perdido o 7-1, do time ter mudado? O que aconteceu foi a especulação imobiliária, os campinhos acabaram, foi mudando muito, o comportamento mudou muito. Não tem campo quase de terra batida, tudo grama sintética. Mas a gente sempre leva, o museu, as matérias, a gente tenta seguir o que está acontecendo. Por exemplo, na Rocinha, a gente está organizando agora uma pelada dos PMs com o principal time da Rocinha lá, entendeu? Show. Porque a PM ficou um pouco ali assim, mas tocou, né? Eles vão fazer, entendeu? E a gente vai fazer uma pelada de anões. E aí, o que a gente depois tenta fazer? Pega a pelada de anões, vamos levar junto dos gays, a gente vai fazer uma agora pelada dos amarelinhos. Tudo junto e misturado, pô. A gente vai fazer os amarelinhos contra o Uber. Um colete preto, colete amarelo. Que barato isso. Gente, que barato isso. E aí Muito a gente legal, muito gosta legal. exatamente dessa mistura, porque não tem que ter diferença. E a gente está fazendo um vídeo que é polêmico, que a gente vai levar um pouco para essa coisa do bullying, mas que hoje é tudo muito difícil, né? A gente tem que ter um certo cuidado, até na pelada dos gays. Eu falei com a drag queen, é melhor você entrevistar, porque de repente alguma coisa que eu vou perguntar, Sim. eu não vou saber perguntar. Às vezes a gente não sabe tudo, a gente está fazendo um bullying mesmo sem saber, porque na pelada a gente vai fazer um vídeo que é uma mesa com 10 caras. Tem um negão, que é chamado de negão, tem um gordinho, que é chamado de gordinho, baleia, tem o Paraíba, sem braço, que é o Paraíba, na pelada. O Paraíba é o Paraíba, né? Claro, porra. As pessoas são chamadas daquele jeito sem a menor maldade, porque eu acho que o bullying, essa coisa, é a maldade, né? Quando é aquela coisa ali... Tem gente que faz bullying falando até de Jesus, fica muito mais maldoso botando Jesus na boca. Eu acho que tudo isso a gente tem que ter um cuidado, que a gente tem que ter esse cuidado, entendeu? Mas isso vai ser feito de uma forma crítica mesmo, né? De você entender que há formas e formas de você, né? A gente quer juntar todo mundo, né? Espetacular. É isso que a gente, muito bacana. Que a gente gosta. Né? A gente fez uma, isso o Hernani vai gostar, a gente fez uma lá dos magistrados, né? Dos juízes, né? Lá da Maerge. Tem a Matra e... Não, a Maerge. Lá em Vargem Grande. Muito engraçado. Com os juízes, aí tinha um juiz, de repente, estava roubando o tempo. Aí o cara falou assim, não, dá mais 5 minutinhos, né? Mas era uma brincadeira. Os juízes fazendo meio que essa brincadeira, entendeu? E a gente, conversando com eles senta todo mundo. A gente vê que todos são iguais, né? Depende da mas forma com que a gente leva. O futebol, ele tem esse encantamento isso, né? de igualdade. Ali são todos iguais. Tem aquele futebol maravilhoso no aterro do Flamengo, que é o garçom contra o patrão. E ali são todos iguais mesmo. É o preto contra o branco, sim, mas são todos iguais ali. Não tem essa distinção racial, social... Não, e envolve também paixão, né, Aline? Ou seja, é alguma coisa que te emociona, que não tem como você ficar parado. Ou seja, é por isso que há uma participação tão grande, né, Sérgio? É verdade. Porque as pessoas gostam, curtem, acham engraçado, como a gente está falando aqui, e acabam participando. Você tem uma frase, porque o site, gente, também tem resenhas, e o Sérgio Pugliese também escreve, e uma das frases dele que eu achei tão interessante é: quem não inova, morre. É verdade. Achei eu muito acho boa. isso. Você para no tempo, né? E a gente tenta, de toda forma, passar isso muito para as pessoas. Eu jogo também nas 11, como a Aline, né? Agora, por exemplo, o dono da reserva, essa grife, ele me chamou para escrever o livro. Eu nunca tinha escrito um livro, né? Assim, focado na empresa. E ele é um cara todo antenado. O Rony, ele é um cara um dos mais talentosos que eu conheço. E aí, de repente, eu fui um jornalista de redação, com 54 anos, ele viu o Museu da Pelada, ele adorou o Museu da Pelada, ele falou: eu queria que você fizesse meu livro. Aí eu fui para dentro da empresa dele, descobri tudo. Aí eu falo para as pessoas: por que você não pode fazer? As pessoas só têm que ter curiosidade, meter a cara, não ter vergonha de falar. Eu tenho uma agência que a gente fala muito isso para as pessoas, né? Tem que ter coragem, né? Fale, meta a cara, né? Não pode ter preguiça, não pode ter preguiça. Não, e tem que realmente se renovar. Hoje,
Hoje eu tive uma surpresa. Eu moro no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. Eu saí eu assino o jornal, mas hoje eu não recebi, fui sair para comprar jornal. Eu fui em 3 bancas. As bancas não vendem mais jornal. Eu sempre falei sobre isso. Eu perguntei, mas vocês não vendem mais jornal? Não, a gente parou de vender jornal aqui no Recreio. Só tem uma banca que vende jornal. Eu falei, mas vocês vendem o quê? Sobrevivem de bala, cartão telefônico, biscoito. Banca virou camelô. Banca de jornal virou camelô, porque o jornal não dá mais lucro. Mas se os jornais mantivessem aqueles caras que escreviam da minha época... As pessoas não leem, a internet acabou com isso. Porque o jornal é uma porcaria hoje em dia, o conteúdo do jornal... Mas não tem dinheiro para pagar. Na minha humilde avaliação. Não tem dinheiro para pagar. O conteúdo do jornal, então o jornal vai ler o quê? Tudo tendencioso, tudo empurrado, é sempre um cara por trás. Não é jornalismo. Aquela porra não é jornalismo, você está vendo a cabeça de alguém. Mas eu acho também, Hernani, que tem as pessoas param. Se o jornal mantivesse o nível, estava vendendo até hoje. Mas eu acho que tem uma questão que a Aline tocou, eu vou até falar assim, que eu acho, porque eu dou aula também para jovens da geração do Bruno, e eu acho que eles são, sim, da internet e eles não vão no impresso. Não. Isso está pesando e isso está fazendo uma grande diferença, que é essa geração que vem aí. Gente, olha só, se está faltando jornal, não está faltando Sem Censura, e a gente volta já. Volta com a gente. Voltamos com o Sem Censura. Bruno Barros, temos perguntas? Tem pergunta, tem até sugestão de pelada aqui. O Caio sugeriu que falou que tem que fazer uma pelada das torcidas com os juízes ou com as mães dos juízes. Boa. Porque também é uma rivalidade eterna, né? Acho justo. Ótima ideia. A Alessandra Santos, ela comenta a fala da Aline e fala que a Aline Prado está fazendo uma coisa que a população negra já faz há muito tempo, que é assistir e fazer programas no YouTube e nas redes sociais. Ela fala que porque na TV, a linguagem da TV não fala com o negro. A TV tradicional, segundo ela, excluiu e estereotipou o negro e a negra e nunca democratizou a TV. Quer comentar? Sim, comento. Durante muito tempo, sim, a televisão, ela tratou o negro no lugar da senzala, da empregada doméstica e não, assim, há pouquíssimo tempo que a televisão, eu estou falando de uma televisão, não estou falando de uma emissora, estou falando de todas. A televisão deu um lugar de fala ao negro, de empoderamento e protagonismo, porque é muito, muito, muito atual e ainda é muito pouco. A gente tem que lutar para conseguir mais lugares. Representatividade. E a representatividade aumentar. E é lindo quando eu estou na rua e as pessoas gritam, falam comigo, porque a maioria do público que me aborda é a maioria negra que se vê representada. Ok? Mais alguma pergunta? Ok. Não? Gente, deixa eu só pedir ao Sérgio Pugliese, porque eu tive que chamar o intervalo e ele não deu o endereço do Museu da Pelada, né, Sérgio? museudapelada.com. Simples Você entrou, assim. botou o Museu da Pelada tanto no Twitter ou no Instagram. As pessoas procuram o Museu da Pelada achando que é pornô? Muita gente sempre tem essa... Mas é o Museu da Pelada do futebol, né? Sérgio, mas não tem um patrocinador oficial? Nós não temos patrocinadores e muita gente pede, né? Porque tem que ter um espaço físico, né? A gente pensa nisso, né? Como a gente tem só 2 anos, a gente não tem nem corrido atrás do patrocinador, na verdade, porque a gente ficou preocupado que o patrocinador quiser desvirtuar um pouco o formato que a gente tem, que é de muita independência, mas eu acho que qualquer patrocinador é bem-vindo, né? Se a gente conseguir fazer com que ele entenda que a essência não pode ser mudada, né? E qualquer patrocinador, gente, é bem-vindo também para a cultura, não é, Hernani Moraes? E como é que está a peça Perdoa-me por Me Traíres, de Nelson Rodrigues? Está indo muito, muito bem, muito bem. A gente fez uma temporada no primeiro semestre, a gente fez lá maio, junho, foi tão bem, que a direção do Laurovin reconvidou para a gente ficar só no mês de novembro. Então, eu estou convidando aí quem está nos assistindo para esse fim de semana, só tem esse fim de semana, seja sábado e domingo, Perdoa-me por Me Traíres. Eu acho, o texto mais futurista do Nelson Rodrigues, mais moderno, fala de um homem que até hoje não existe, com internet, com lei trabalhista, com Temer. Esse homem que o Perdoa-me fala não existe. Um homem que pede perdão para a mulher porque a mulher botou um chifre nele, ou seja, a incompetência dele fez com que ele ganhasse um chifre. Preguiçoso na cama, fica só de repachar, a mulher fica de saco cheio e vai procurar o vizinho.
Então, você que está me vendo aí, ó, vamos comer o vídeo com o Aldona esmerilhar. Agora, Hernani Moraes, você faz um personagem em que você é responsável por um assassinato, é isso mesmo, o seu personagem? A historinha do Nelson, né, eu, na minha humilde avaliação, é o que menos conta. O grande barato do Nelson é ele mexer com esses temas que eu acho fascinantes, que é traição, né? Traição, o que é traição? O cara que trai, por que trai? E o Nelson Rodrigues escreveu esse texto em 57, e ele tem uma atualidade assim, fantástica o espetáculo. E está indo muito bem, e porque o diretor, o Daniel Harris, ele não quis inventar, que é outra coisa do momento, né? O cara vai montar um texto, o diretor com a sua vaidade, não, tem que assinar o espetáculo. Então ele modifica, e esse nosso diretor, o Daniel Harris, ele montou o Nelson, você vai ver Nelson Rodrigues, como ele for, como está lá escrito. Então esse é um sinal de humildade do diretor, muito legal. Dizem que, na verdade, as histórias do Nelson surgiram das observações que ele fazia, muito da vizinhança, em que ele, às vezes, ficava observando que saía o marido e a mulher ficava em casa, e depois entrava um outro e ele observava, ué, quem está entrando no meu marido? Ou seja, de observações dele do cotidiano, é que surgiam essas histórias que ele escrevia. Você imagina o Nelson Rodrigues vivo hoje em dia, nesse momento que a gente vive político, de os caras que vai para a janela, bate panela para um, com toda a razão, e o outro, que é pior ainda, guarda a panela no rabo, porra. Entendeu? Imagina o Nelson Rodrigues fazendo uma crônica disso, né? A gente falando da reforma trabalhista, brilhantemente defendida pelo advogado, mas a gente está fazendo a reforma da lei mais importante para você que é trabalhador, pelo governo mais ilegítimo que a gente já teve, onde lá a maioria é ladrão. Quer dizer, imaginem o Nelson Rodrigues fazendo uma crítica desse momento que a gente passa, sabe? Nelson, então você imagina o Nelson Rodrigues no Globo, no Jornal do Brasil, que era o jornal que eu assistia. Imagina o Nelson Rodrigues escrevendo. Que era um crítico de futebol, escrevendo sobre o futebol de hoje. Pô, imagina ele no Museu da Pelada comentando. Né, o Nelson tem tudo a ver com o Museu da Pelada, vale Nelson. Né? Ele é o Museu da Pelada. O Museu da Pelada nasceu de uma coluna que eu tive durante 4 anos e meio no Globo, que se chamava A Pelada Como Ela É. Que maravilha. A vida como ela é do Nelson. Foi daí que surgiu. Que maravilha, excelente. E vale dizer que Nelson Rodrigues era um tricolor apaixonado, fluminense doente. Ninguém tem bom gosto, mau gosto, né, pô? Porque ser tricolor. Ninguém é tão perfeito. Tricolor. Não dá pra entender. O cara pode ser vascaíno, sou flamenguista. Vascaíno, até assim. São dois. Mas tricolor. 3 aqui, ó. Eu não sei o que. Mas eu vou defender todos os tricolores. Na minha casa são todos tricolores. Eu amo a todos eles. Eu acho que é uma maravilha. Aliás, eu acho que o melhor é exatamente isso aqui, não é, gente? A gente poder falar de uma forma legal, apaixonada. E aí, no final, todo mundo é amigo, né, Hernani? Claro, pô. E como é que está a receptividade do público a esse texto? As pessoas, eu acho que o Nelson, a primeira vez que foi montado Perdoa-me por Me Trair, que está lá no Lauro Alvim, só esse fim de semana. A primeira vez que o Nelson montou foi em 57. Dizem que metade no Municipal, que foi feito no Municipal, ele fazia o personagem que eu faço, o tio Raul, metade do Municipal em pé nas cadeiras, imoral, indecente, maluco, e a outra metade aplaudia. Hoje em dia, eu acho que, pelo menos, já se há uma modernidade das pessoas assistirem e admirarem a genialidade dele. As pessoas não ficam mais como na década de 70, que achavam o Nelson doente, perverso, reacionário, tinha uma carga em cima dele que atrapalha você ver o Nelson. O Nelson é hilariante, ele é maravilhoso. Você acha que se o Nelson Rodrigues estivesse vivo hoje, ele também não estava escrevendo no Museu da Pelada? Não sei, eu acho que o Nelson é muito analógico para se tornar digital. Eu acho que o Nelson é muito epitelial, o Nelson é muito visceral. Ele ia se negar. Ele ia se negar. Mas como diz o Sérgio Pugliese, eu acho que por uma inovação e para ele se manter vivo com as ideias, eu acho que ele conseguiria ou tentaria, não sei, Aline, é uma tentaria, ideia, pelo né? menos. Com certeza ele tentaria. Com certeza. Sérgio, a gente está ouvindo falar isso tudo aqui, não é? E esse encantamento que a gente tem, dá vontade de criar vários sites, até para uma peça como essa, que o Hernani está falando. Eu ia falar exatamente isso aqui que a gente podia... Um dos projetos que eu estou começando é exatamente
mostrar o Rio de Janeiro, a cidade com seus personagens, de um jeito que você não vê no jornal, os jornais não dão isso, eles não mostram. Eu passei outro dia na Carioca, tinha um cara com uma plaquinha assim, informações, o cara sentou e botou assim, informações 50 centavos, se eu souber R$1. Eu falei assim, esse cara é genial, né? Esse cara tem que estar em algum lugar, né? Vontade de botar ele na área de marketing Demais. E aí você vê uma coisa assim, por exemplo, se você passa no consulado americano, né? Isso todo mundo sabe, se você não entra com o celular, mas tu deixa ter o seu celular com um cara da bancadinha que você nunca viu na vida, o teu iPhone 16, tu deixa com ele, vai sair, vai estar ali. Né? É demais, aí outro de um amigo meu foi de bermuda, não tinha bermuda, o cara aluga calça ali do lado para ele botar a calça. Entendeu? É porque as pessoas, na verdade, elas percebem onde é que está faltando alguma coisa, onde é que elas podem entrar. Eu vi uma matéria, acho que foi até aqui na Cultura, traje para mendigo, o cara vende fantasia de mendigo, chega lá de carro e compra fantasia de mendigo e vai pedir. Eu acho que a gente podia, né, de repente, surgir daqui um site que fosse essas personagens carioquinhas, mas essas demais, coisas que são, na verdade, que o Rio de Janeiro é informal, ele não vai deixar de ser nunca. Eu acho que o Brasil, até vou falar, eu acho que não é só o Rio, acho que o Brasil tem grandes personagens de fora a fora e que a gente pode realmente fazer desses personagens, ou seja, uns grandes personagens da nossa história, não é? E para a gente, inclusive, ficar mais otimista, acho que a gente precisa desses personagens. Aliás, Hernani Moraes, eu vou contar uma coisinha aqui antes da gente, né, terminar com você. Hernani Moraes foi professor de física do ensino médio durante muitos anos e isso auxiliou você no trabalho no teatro. É, porque eu sou de uma época que você, para ser ator, você fazia as companhias, os medalhões, Jorge Doria, Fernanda Montenegro, montavam peças com 16, 15 atores, mulher, Shakespeare, montavam só com grandes elencos. E sempre tem aquele personagem que entra no final, entra no começo, os pequenos papéis, que eu fiz muito. Aí eu fiz um papel, dois, com 3 trabalhos, sem ir no sindicato, aqui, ó. 3 trabalhos, o cara te dava o DRT. Não, porra nenhuma, vamos defender a classe, agora tem que ter escola. A maioria, essa picaretagem, não ensina porra nenhuma, fica mostrando uma pessoa fazer raiz, árvore. Ser ator não é nada disso, os caras ganham grana, e agora para ser ator você tem que fazer um curso de 4 anos, pagar, enfim. Antigamente não, esse cara que fez informações 50, se eu souber R$1, esse cara é um artista, tem que estar no palco, porra. Eu tenho que fazer curso, tem, entendeu? E essa fase de professor, ela realmente te ajudou depois? Claro, porque eu treinava, eu dava aula em cursinho de pré-vestibular, então eu tinha 200 alunos na minha frente. Eu dava aula não de história, eu dava aula de física. Quando eu entrava aula, sou professor de física, a turma fazia... Quer dizer, aquele preconceito, claro, os professores chatos pra caramba, que também é outro problema do ensino, né? Muito professor sem talento. Porque o bom professor vai ser professor. O cara talentoso vai querer seguir o magistério. Ele pula fora, né? Como eu pulei, eu adorava dar aula e pulei fora porque eu vi, meu Deus, eu vou morrer de fome se eu continuar como professor. Como ator, vou ganhar muito mais dinheiro. E, graças a Deus, estou indo muito melhor. Se eu fosse professor, eu estava na bosta. Com essa lei trabalhista agora assim, ó. Entendeu? Na bosta total. E ator não, eu trabalho freelancer, me viro, sabe? Né? Bom, gente, ele falou de um lado do professor, eu vou falar de outro lado. Os professores também são muito talentosos e muitos deles levam o nosso país à frente e todo mundo, eu tenho certeza que acredita nisso. Gente, que programa bom, não foi? Falamos há bastante, não foi? Eu quero agradecer a todos vocês, Sérgio Pugliese, Aline, muito sucesso a vocês na internet. Muito sucesso, Hernani, você é ótimo. Fala. Perdoa-me por me traíres. Teatro Laura Alvim. E doutor Cristiano, muito esclarecedor, direto e objetivo. Obrigada pela sua presença. Prazer. Bruno Barros, adorei voltar com você. Acabou. Obrigada também. Gente, a Vera Barroso está de férias, por isso que eu estou aqui. A gente fica 15 minutinhos ainda no Facebook. A gente volta amanhã às 5 da tarde. Tchau. Dito, você manda muito bem, mano.
tenha calma, precisa. Gente, estamos no Facebook. Pessoal, a gente está aqui tão alegre e falando tanto que a gente continuou falando, o Hernani estava aqui falando. O Bruno deve ter perguntas para vocês, é com ele que eu vou começar, Bruno. Olha aí, Cátia, tem muitas perguntas, muitas dúvidas. E para começar, só com um comentário da Neila Matias. Ela disse que conseguiu tirar muitas dúvidas com direitos trabalhistas. Era essa a ideia, né, Cristiano? É verdade. Foi bom. E aí tem um comentário da Rosane Silva que ela fala que sobre as notícias não são completas na internet. E ela fala que o bom do jornal é isso. E aí tem uma pergunta do Gabriel, com base nisso, que ele pergunta para a Aline como lidar com as fake news. Como lidar com as fake news é a apuração, gente. A apuração é a base de todo bom jornalismo. Fake news são as notícias. Né, eu comecei na TV Brasil há 15, 16 anos atrás. E eu comecei como estagiária apuradora. Então, eu ligava para... Era poder das 3 fontes. Então, eu ligava para pelo menos 3 fontes para me certificar que aquela notícia era verdadeira. Não dá para acreditar somente. Você acabou de receber uma notícia. Fake news são as notícias falsas, para quem não sabe. Então, assim, os boatos. Não dá para você acreditar, acabou de receber, não, gente. Entra lá no site, vai entender realmente se é aquilo. Agora. Faz ligação. Hoje qual foi vacinado. A fake news? Todo dia eu recebo uma nova, gente. A de hoje era que tinha que o feijão do Brasil está todo contaminado e que tem um bicho que tem que botar vinagre e ficar 10 minutos. Não dá. Tem que deixar 10 minutos de molho no vinagre porque os feijões estão todos... O cara pega vinagre, bota numa bacia, bota no quarto, aí ele mostra, depois de 1 hora, ele filma. Tem um mar de mosquito morto ao lado da bacia, né? Então assim, você tem que realmente apurar. Recentemente vinagre, rolou a notícia de que uma companhia aérea estava dando passagens de graça. E eu caí nessa. Eu mandei pra você. Eu caí nessa, porra. E era vírus. Era vírus. Me deu uma raiva, mano. Caí nessa. Essa eu nem abri, né? Advogado não cai nisso. Eu caí companhia aérea dando passagem aérea, eu nem abri. Essa aqui eu vou nem abrir. Não, mas é inteligente que ele falou, se você compartilhasse aquele link com 20 amigos, você ganhava, você ia ter automaticamente, ele ia te dar, você ia ganhar uma passagem de graça. E o caralho, que faço, e peguei. WhatsApp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enviar. Aí eu fiquei aquela cara de peidara no salão que você fica, né? Aquela cara de babaca, nada acontece. E você fala, pô, imagina esses 20 caras que eu mandei. Vou pedir desculpas. Mas a gente, a facilidade é demais, você tem que desconfiar. Não adianta. Isso aí é primórdio da antiga. Deu mole, meu amigo. Mas excelente é do Gabriel, essa pergunta. Excelente pergunta do Gabriel, porque a internet realmente, assim, rest in peace o bom jornalismo, porque é difícil demais, assim. Com essa velocidade da notícia, se propaga muita notícia falsa também. Mais alguma pergunta, Bruno? Tem o André Salma. Ele diz que ele está abrindo uma startup e ele quer saber se ele pode contratar prestadores de serviço como microempreendedores individuais para exercer tarefas externas, tais como pesquisas, edição de dados, etc. Aí ele segue perguntando por como é que pode ser o contrato e se há um limite de horas. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Essa pergunta é capciosa. Então vamos lá. Ele está montando uma empresa, então ele será empregador. Ele pergunta se ele pode contratar alguém, um empregado como MEI, né? Ok? Então tá. A reforma trabalhista, ela não, a meu ver, ela não regularizou a pejotização, que é você terceirizar uma atividade ligada ao seu negócio através de uma pessoa fantasiada da pessoa jurídica. Então, eu tive a impressão que ele está fazendo indagação acerca de pejotização. Então, a meu ver, mesmo com a reforma trabalhista, as regras de pejotização, ou seja, o X do Trabalho entende que a contratação de empregados mascarados através de pessoa jurídica é uma fraude. E com a reforma trabalhista, a meu ver, ela continuará a ter a mesma compreensão. Pejotização é fraude. Essa é a minha visão. Agora, pela reforma trabalhista, tem um artiguinho que é o 442, que diz o seguinte, que quando você contratar um autônomo e cumprir todas as formalidades legais, ele não é seu empregado. Mas, para MEI, em atividade fim, eu entendo que é pejotização. Acho que não é possível. Não faria no lugar dele. Ao menos por hora. Talvez daqui a 6 meses
um ano, ou seja, quando os conceitos... Porque, assim, como que funciona o processo de criação de leis no Brasil, né? Em princípio, existe o fato social e depois vem a lei. Essa é a regra geral. Com a reforma trabalhista, o que foi feito? A meu ver, inverteram a ordem, ou seja, criaram a lei para depois criar o fato social. Então, ou seja, tenho a impressão que a maioria dos juízes do trabalho não compreenderá essa contratação como sendo uma contratação permissível ou lícita, e sim ilícita porque se trata de terceirização através de PJ. Não faria no lugar dele. Já está em vigor, ou seja, essas mudanças já estão em vigor, mas ainda pode acontecer alteração? Sim, claro. Eu acho que discutir esse tema hoje é muito saudável, é válido, mas inspira um certo cuidado. Então, por que razão? O governo editou uma lei, tá? Para tratar da reforma trabalhista. Então, foi 11 de novembro que a reforma começou a produzir efeitos. Lá pelo dia 14 de novembro, ou seja, na semana passada, ele editou uma medida provisória para consertar a reforma trabalhista em diversos pontos. Só que a medida provisória tem um prazo de vigência. E se ela não for convertida em lei, ela perde a sua eficácia. Então, ou seja, existe hoje uma reforma trabalhista da lei e uma outra, entre aspas, precária, que é da medida provisória, que se não for convertida em lei, ela desaparece do mundo jurídico. Então, ou seja, a sua pergunta qual foi? Se na verdade o que está acontecendo ainda pode ser alterado, Pode. ou seja, discussões que a gente está tendo ou coisas que a gente pensa que já estão valendo, mas que depois o advogado pode dizer, não, isso ainda não tá em vigor, ou isso aqui ainda não aconteceu. Eu acho que as pessoas em geral agora devem ter muita cautela na hora de interpretar e aplicar a reforma trabalhista. E aqui eu não faço discurso alarmista, não mexam em nada, não façam isso ou aquilo, é porque existe uma medida provisória, que é provisória, como o próprio nome diz, que precisa ser convertida em lei. Então, se a medida provisória não for convertida em lei, fica valendo só a lei. E se ela for convertida em lei, vale a soma das duas, ou seja, a lei e a medida provisória está convertida em lei. Em linhas gerais é isso. É um assunto que a gente fica, às vezes, perdido, porque são muitos itens e, às vezes, dá uma sensação, assim, de que você não entendeu nada. Desculpe, doutor Cristiano, não é que o senhor não explique bem, claro, mas é porque tanto detalhe e tanta coisa, não sei se os outros convidados se sentem, às vezes, assim, mas tem muita pegadinha, ele explica muito bem. bem, mas tem muita pegadinha também aí, que se você não tiver muito bem antenado, você pode. Eu fico em dúvida, se uma proprietária de salão de beleza pode contratar uma manicure sendo MEI, sendo microempreendedor individual, por que um dono de uma startup não pode contratar um empregado sendo microempreendedor individual? Então tá, salvo grande engano, para esta hipótese, a previsão legal, que é o cabeleireiro... Manicure. Manicure parceiro, né? Uhum. A previsão legal. E para a hipótese dele, eu não sei bem qual seria o negócio dele, ele chegou a explicar? Não, seria uma startup. Uma startup, deve ser de tecnologia. Uma empresa de tecnologia. Assim, historicamente, como que a Justiça do Trabalho apreciava esse tipo de contratação? Por exemplo, você é uma empresa, aí você contrata 10 pessoas para trabalharem para você, com horário, com mesa, com ramalta, com cartão, mas recebem através de nota fiscal, ou seja, um empregado mascarado como outra pessoa jurídica. A Justiça do Trabalho, historicamente, entende esse procedimento como fraude e reconhece para a relação de emprego. Uhum. Com a reforma trabalhista, a meu ver, o conceito de fraude não mudou. O juiz do trabalho continua a ter o direito de entender, olha, essa contratação ela foi feita ao arrepio da lei, é ilícita. E ato contínuo reconhece o vínculo de emprego. Então, ou seja, a pejotização com a reforma trabalhista, a meu ver, não foi regulada. Ou seja, não é possível você contratar empregados mascarados como PJ. Eu permaneço com essa visão e acho que assim a Justiça vai prosseguir julgando e entendendo por muito tempo.
Bruno Barros, alguma outra pergunta para os nossos convidados? Tem sim, tem. Eu vi uma pergunta que eu achei interessante, só estou tentando achar quem foi. Querem saber se a Aline pensa em escrever um livro contando a sua história. Olha, ele está falando aqui de escrever um livro, eu tô com a minha história, tem muita coisa, mas eu penso em escrever um livro, não da minha história, mas eu estou fazendo agora, até para o meu canal também, que é o Comida de Periferia. E então eu tenho conhecido histórias de pessoas que tenham, através da gastronomia, se reinventado dentro das comunidades. Poxa, então, assim, tem vários legais, né? Tem vários legais, tem vários. E eu tenho conhecido cada personagem com cada história de vida linda. Então, já entrevistou Tia Leia, do Vidigal? Tia Leia conheço, mas não entrevistei ainda. Mas, assim, tá incipiente. Sendo que, assim, não seria só para a Comida de Periferia, mas porque como eu saí da comunidade, eu conheço tantas coisas boas da comunidade, e depois eu virei repórter policial e passei a entrar na comunidade para cobrir coisas ruins da comunidade, eu quero, hoje em dia, no posicionamento que eu estou de mulher de entretenimento, poder cobrir as coisas maravilhosas que tem lá dentro, porque tem um movimento magnífico ali dentro, de uma riqueza incrível que a gente precisa contar. As pessoas que não são de dentro da favela, que têm tanto medo, precisam conhecer. Então, e é para essa história eu tenho vontade de escrever. Para a minha história, acho que a minha história, não sei, gente. A minha história, acho que é tantas histórias parecidas com as minhas. Quem sou eu para ter a minha história contada? Eu acho que tem muitas histórias muito maiores e melhores do que as minhas, do que as minhas histórias. O Roberto Cabral Silva pergunta para o Hernani se o Nelson é o nosso Shakespeare. Ah, sim, a gente tem essa brincadeira no teatro, ele fala que o Shakespeare está para o ator inglês, como o Molière está para o ator francês, como o Goldoni está para o ator italiano. O Nelson Rodrigues é essa referência para o ator brasileiro. Porque vocês que todos aqui lidam com a palavra, todos falam muito bem, o Nelson é o texto mais fácil que eu já vi na vida para decorar. Você lê uma vez, duas, aí você vai bater, impressionante na marola, mas a memória está ótima. Como é que pode? Ele tem o dom de encadear palavras, sabe? Ele tem um dom ele vai, sabe, esculpindo uma frase. Então, decorar Nelson Rodrigues é o texto mais fácil que eu já vi na minha vida. E olha que eu faço teatro já há quase 50 anos. E interpretar também os personagens. Interpretar os mais difíceis. Porque o ator, para ser rodriguano, ele tem que ter uma coisa, uma alma, uma atriz, para não falar de homem, uma atriz para fazer Nelson Rodrigues. Tem que ter uma alma rodriguana, um ator como Tunico Pereira fazendo Nelson Rodrigues, como o Pereio fazendo Nelson Rodrigues, como o Wilker fazendo Nelson Rodrigues, o Rubens Correia fazendo Nelson Rodrigues. Pô, tem que ter uma alma específica para fazer Nelson Rodrigues. Porque é simples e é aí que pega a dificuldade. Porque o ator, ele gosta de se posicionar. Eu também virei atriz. Claro. Mas o ator gosta de se posicionar sempre no lugar mais visceral. Então, o ator, ele gosta de colocar muita energia para interpretar. E Nelson Rodrigues não exige essa energia toda. Nelson é pequeno. Você colocar a interpretação pequena, mas forte. É quase que uma interpretação argentina também. É pequena, mas é forte. É pequeno e é forte. É dramático, pequeno e forte. Assim. Eu sou muito exagerado, vocês podem observar aqui. Então, essa coisa minha prega presa que vocês têm de televisão, não mexe. Eu mexo, câmera que como os advogados, né? Como os advogados. Os advogados, tudo é transparente, isso aqui é apresentado. Eu já mexo, levanto perna, câmera que se vire. Mas o Nelson Rodrigues, eu interpretando o Nelson, eu fico muito calmo. Ele pede exatamente o que a Aline falou, sabe? Você tem que ter é uma loucura, essa loucura do não dito, o não falar das famílias, essa hipocrisia que a gente percebe nos nossos natais, né? Quando as nossas famílias se reúnem, aquele irmão que odeia aquela sogra e lá tá, eu te amo, puta. O Nelson Rodrigues fala disso, sabe? Desse jogo de aparências. Ele é genial. Genial, Nelson. É genial mesmo. Gente, acho que a gente fecha bem com a genialidade de Nelson Rodrigues, a simpatia de Hernani Moraes. Obrigado, mano. Não é que foi maravilhoso, eu concordo com você. Obrigado. Vamos falar assim, né? Vamos terminar assim, né? Câmera que se liga, pô. Gente, olha só, muito obrigada pela presença de todos vocês. Foi maravilhoso, eu espero que o público de casa também tenha achado. Bruno Barros, a gente está de volta amanhã? Amanhã aqui. Amanhã, isso mesmo, às 5 da tarde nós estamos de volta aqui
com vocês. Muito obrigada pela audiência. Tchau. Obrigado. Dá o tchau, aquele tchau. Obrigado, Tchau. gente. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau. gente. Vamos dar um tchau assim exagerado.